Ó Maria concebida sem pecado, nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha aí da sua casa, como é bom estar aqui. Deus me deu a graça de ser convidado pelo Frei para rezar o rosário das 4 horas da manhã. O povo lá da Bahia, Frei Gilson, acompanha o rosário. E quase todos os dias, as pessoas que são mais próximas a mim diziam: Padre, está sendo maravilhoso. Hoje foi 80 mil, hoje foi 100 mil, hoje foi só crescendo o número, né? Só crescendo o número de pessoas. E eu dizia: Frei Gilson é corajoso, porque acordar todos os dias, antes das 4 horas, para rezar o rosário, não é brincadeira, não. E graças a Deus está sendo uma bênção. Ele me pediu que viesse para rezar com ele. E eu vim com muita alegria, mesmo enfrentando essa dificuldade que eu tenho com o avião, né, que todo mundo já sabe. Não sou muito amigo do avião, não. Mas para fazer as obras de Deus, a gente enfrenta todas as barreiras, todas as dificuldades. E o Frei me pediu também que celebrasse essa missa hoje, falasse um pouco para vocês. Nós estamos fazendo as meditações de Santo Afonso Maria de Ligório através deste livro. Que livro maravilhoso! Livro publicado pela editora Mensageiros. Muitos que estão nos acompanhando possuem este livro. Muita gente já adquiriu. E hoje nós vamos meditar a traição de Judas. Eu digo para você uma coisa. Jesus Cristo sofreu muito. Sofreu fisicamente. Se você quiser entender um pouco do sofrimento de Jesus, você pode ler os textos de Santa Brígida, você pode ler as revelações da beata Ana Catarina Emmerich, e lá nós vamos perceber detalhes que não foram relatados na Sagrada Escritura, de como Jesus sofreu, padeceu. Nós rezamos no credo: padeceu sob Pôncio Pilatos. O que é padecer? Jesus foi açoitado, Jesus foi escarrado, pisoteado, humilhado, coroado de espinhos, várias quedas durante o percurso até o Calvário. Você imagina um homem todo ensanguentado, cheio de feridas, e caindo naquelas estradas cheias de pedra. Quanta dor, quanto sofrimento. E ao chegar no Calvário, ser pregado na cruz, ficar suspenso na cruz no horário de meio-dia, o horário em que o sol mais castiga. Pare para pensar. Mas eu digo para você agora: todo o sofrimento que Jesus sentiu na carne não se iguala, não se compara ao sofrimento que ele teve com a traição de Judas. As maiores dores que nós podemos sentir, meus irmãos, não são as dores físicas, são as dores da alma. As dores da alma são muito mais dolorosas. E uma dessas dores que nós sentimos na alma é a dor da ingratidão. Coloque-se agora no lugar de Jesus. Judas era um apóstolo. Judas fez milagres com Jesus. Judas era uma pessoa da confiança, porque ele tomava conta da bolsa, do caixa comum. Judas fez missões com Jesus. Comeu na mesma mesa. Mas foi este mesmo Judas, não Tadeu Iscariotes, que traiu Jesus pelo preço de um escravo, 30 moedas de prata. O preço de um escravo. Então, para Jesus,
De todas as dores que ele sofreu na paixão, a maior dor foi o beijo de Judas. O beijo da traição. O beijo da ingratidão. Jesus sofreu na alma. Foi traído por um amigo. Meus irmãos, todos nós conhecemos a devoção do Sagrado Coração de Jesus. Quando eu falo Sagrado Coração de Jesus, eu estou me referindo a um Deus que tem coração. O nosso Deus não é um ídolo. O ídolo é de pedra, de madeira, de metal, é de barro. Nosso Deus não é um ídolo. Nosso Deus, ele se fez gente. Ele assumiu a nossa carne, a nossa natureza humana. Ele vestiu a nossa roupa. E sentiu na pele, exceto o pecado, tudo aquilo que nós sentimos. Fome, frio, dores. Jesus sofreu como homem. O nosso Deus tem coração. Nosso Deus não é um Deus que simplesmente fica lá no céu, né? Aquela imagem de um Deus irado, um Deus que só castiga, um Deus que está pronto para punir, para mandar para o inferno. Nosso Deus tem um coração de carne, um coração que ama. Por isso nós temos a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Coração transpassado pela lança, coração saturado de opróbrios, vai dizer a ladainha. E aquele coração sentiu a ingratidão de Judas. O sofrimento de Jesus foi imenso. Quando ele estava pregado na cruz e olhou para baixo, mas não viu aquela multidão que o acompanhava no tempo dos milagres. Pense agora. Quantas pessoas seguiam Jesus quando ele fazia milagres? Ressuscitava os mortos, curava os leprosos, devolvia a luz aos cegos, fazia os surdos ouvirem. Ali sim, ali era o auge. Jesus estava no auge. Nas paradas do sucesso, Jesus estava. Muito bom seguir. Seguir o Jesus da cura é ótimo. Seguir o Jesus do milagre é melhor ainda. Seguir o Jesus das bênçãos, fantástico. Agora, seguir o Jesus da cruz não é para todo mundo, não. Seguir o Jesus da ingratidão, do sofrimento, da traição, não é para todo mundo, não. Nessa hora, muita gente corre, como Pedro correu, como Tiago correu, como Bartolomeu correu, como todo mundo correu. Ficou ali Maria, porque a mãe sempre fica perto. Ficou ali João, o mais novo, que deveria ser o primeiro a correr. João ficou. Engraçado, né? Pedro dizia, com o peito cheio, Senhor, eu te seguirei aonde quer que vá. Pedro, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Quem promete muita coisa, cumpre pouco ou quase nada. Não seja como Pedro, que fica fazendo promessas e mais promessas e que na hora H foge. O Frei, ele tem eu conheci o Frei Gilson através de uma música. Eu fui pregar numa novena na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Sapé-Açu, lá na minha diocese de Cruz das Almas. E depois da pregação, o Santíssimo foi passando, e eu estou vendo o coral cantando uma música diferente, uma música que eu não conhecia. Eu te seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu achei tão bonita aquela canção. Quando eu cheguei em casa, eu disse, eu vou procurar aqui para ver quem é que está cantando. Aí eu achei o Frei Gilson, foi o meu primeiro contato com ele. Eu gostei muito, ensaiei lá com minha paróquia. Hoje a minha paróquia também canta as canções do Frei Gilson. Mas é muito bonito cantar, eu te seguirei. Mas eu devo cantar e viver aquilo que eu canto. Eu conversava muito com o Frei durante o dia sobre isso.
Como é difícil aguentar o sofrimento e não voltar atrás. Como é difícil permanecer na hora da dor. Jesus foi até o fim. Mesmo com a ingratidão de Judas, mesmo com a fuga dos outros apóstolos, mesmo com o desaparecimento de todos os seus amigos, ele foi fiel ao Pai e foi até o fim. A traição de Judas, que é o tema da nossa meditação, foi a causa de uma grande dor. E Santo Afonso, ele vai dizer assim: eis que Judas se apresenta aos sacerdotes e diz: que podeis me dar para que eu o entregue? Oh, quanta alegria não devem ter sentido os judeus ao verem que um dos seus discípulos estava disposto a traí-lo e entregá-lo em suas mãos. Consideremos com isso o júbilo que, por assim dizer, reina no inferno, quando uma alma, depois de servir a Jesus Cristo por muitos anos, vem a traí-lo por qualquer miserável bem ou vil satisfação. Santo Afonso é magistral. Santo Afonso é fantástico. Ele fala de Judas, da traição de Judas, que foi um fato histórico, mas ele diz também como, assim como os judeus, assim como a cúpula, como os sumos sacerdotes ficaram felizes com a traição de Judas, o inferno também se alegra quando eu, Padre Gabriel, e você que agora me escuta, traímos Jesus por qualquer coisa. Não pense que a traição é só de Judas, a traição é de todos aqueles que deixam Jesus por outras coisas. Quantas vezes nós traímos Jesus? Eu vou aqui falar de coisas simples, mas você em casa pode lembrar de tantas outras coisas. Por exemplo, chega o domingo, dia do Senhor, dia da missa, dia do santo sacrifício do Calvário, dia da ação de graças. E você diz assim: hoje não. Hoje eu vou ao shopping. Hoje eu vou à praia. Hoje eu vou, sei lá, à churrascaria. Você pode fazer tudo isso depois de Jesus, depois da missa. Mas quando você coloca a missa de lado, deixa a missa para lá e vai em busca dos prazeres passageiros, nós estamos ou não agindo como Judas? Estamos ou não traindo o Senhor? Quantas pessoas que lá no passado, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, fizeram promessas e mais promessas, se consagraram, gente do céu, quantas pessoas se consagraram a Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort, passaram a usar a corrente da escravidão no pulso, na perna, meninas com o véu, homens indo para a missa, se confessando, e depois de 2 anos, 4 anos, 5 anos, abandonaram tudo. Voltaram à vida profana, voltaram ao pecado, abandonaram a igreja. Isso é ou não a traição de Judas? Isso é ou não agir como Judas agiu? Meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, repito, ele tem um coração de carne. E ele sente com a nossa ingratidão. Assim como nós. Você, por exemplo, você já passou por algum momento de traição na sua vida? Sofreu a traição de um amigo, de uma amiga, de um parente? Sentiu na pele o peso da ingratidão? Eu já senti várias vezes. E eu também já fui ingrato. Eu não vou aqui vestir roupa de santo. Quantas vezes eu fui ingrato com quem me ajudou? Quantas vezes pessoas que eu ajudei foram ingratas comigo? E eu senti. Por quê? Porque eu tenho um coração de carne. Jesus também tem. E é por isso que ele sente. É por isso que Jesus fica triste quando uma alma se perde. É por isso que Jesus fica triste quando você deixa Jesus de lado.
Está dando para entender? Peçamos ao Senhor a graça de não sermos como Judas. No passado eu escrevi um poema, eu não me recordo agora o conteúdo do poema, mas ele diz assim, falo de João, de Pedro e de Judas. Tem uma estrofe que diz mais ou menos assim: não consigo ser João, mas sou Pedro a toda hora. Só não fui Judas ainda, por graça de Nossa Senhora. Eu só consigo me lembrar dessa estrofe. Ou seja, não consigo ser João, fiel ali até o pé da cruz, mas sou Pedro toda hora. Digo que vou e não vou. Né? Só não fui Judas ainda, ou seja, só não fui infiel por completo, por graça de Nossa Senhora. A intercessão de Maria na minha vida. Eu fiz esse poema há uns 8 anos atrás. Precisamos pedir a graça de Deus, porque nós somos fracos. E a qualquer momento nós podemos deixar Jesus de lado. Os prazeres estão aí. Os encantos do mundo estão aí. Para que um mundo, uma época mais encantadora do que essa nossa? Existe uma época, o mundo já viveu alguma época mais encantadora do que essa? Não. Tempo da internet, das redes sociais, do computador, do celular, da televisão, do rádio, das manchetes, das informações a toda hora, dos shoppings, dos parques de diversões. Existe uma época mais atraente do que essa? Não há. E quantas vezes nós nos deparamos com essas ilusões? Não, Senhor, eu quero te seguir, eu vou agora seguir o caminho da retidão. Eu só quero olhar aquela canção antiga, olhar somente a ti, Senhor. A gente canta, né? E não olhar atrás. Então, vou para frente, vamos para frente. E nós vamos caminhando naquela animação, naquela empolgação. Daqui a pouco a gente encontra uma flor no caminho. Oh, que flor bonita, vou parar, vou pegar para mim. Esquecer o caminho. Uma flor nos distraiu. Uma flor nos desviou do caminho de Deus. Eu uso o exemplo da flor para falar de tantas e tantas coisas que podem desviar nossa atenção. Não se iluda. O demônio é astuto. Lembre-se que Adão e Eva gozavam da comunhão com Deus, gozavam da amizade com Deus. Mas bastou uma simples sugestão da serpente. Não, coma, você será como Deus. Bastou isso. Bastou um fruto atraente para que o coração de Eva se voltasse contra Deus, se rebelasse contra Deus, melhor dizendo. E você acha que aquela mesma serpente, que já não é mais serpente, agora é um dragão, o Apocalipse fala. No Gênesis é uma serpente. No Apocalipse é um dragão. Cresceu, ganhou força, se tornou mais poderoso, mais astuto. Você acha que ele não nos seduz? Você acha que ele não vai lhe oferecer sugestões para abandonar a Deus? Vai. E como vai? Por isso é necessário muita atenção, muita atenção. Você jovem que está sonhando com um namoro. Vou falar agora para você. E você reza para São José, a menina, né? São José, me consiga um namorado santo, aquela coisa toda. Se você está pedindo a Deus um rapaz santo, uma menina santa, tenha paciência de esperar, pelo amor de Nossa Senhora. Porque reza pedindo e a primeira bagaceira que aparece, você já abraça e diz que foi Deus que mandou. Qualquer pé de mandacaru que encontra pelo caminho já abraça, achando que foi Deus que mandou. Cuidado. Namore com uma pessoa que te leve para a fila da Eucaristia e não para a fila da confissão. Observe se o seu namoro está agradando a Deus ou não. É quando você vai mais para a fila da Eucaristia do que para a fila da confissão. Se teu namoro só te leva para a fila da confissão, acaba com isso, pelo amor de Deus.
Não troque a graça de Deus por uma bobagem que passa. Judas foi seduzido com 30 moedas de prata. Eu digo para vocês, Santo Afonso não fala isso aqui não, mas eu vou me atrever a falar. Se Judas pedisse 100 moedas de prata, ele ganharia. Se ele pedisse mais, ele ganharia. Os judeus, os sumos sacerdotes queriam matar Jesus, de qualquer forma. O preço que Judas cobrasse, ele iria ganhar. Mas para Judas, ele se encantou apenas com 30 moedas. Às vezes a gente vende por uma. Né? Não vamos nos escandalizar com a traição de Judas, não, porque às vezes eu traio Jesus por uma moeda. É necessário clamar, Senhor, dai-me a tua graça. Eu lembro aqui agora a sequência do Espírito Santo. Eu gosto muito da sequência do Espírito Santo, que se canta na missa de Pentecostes, mas que nós podemos cantar todos os dias, rezar todos os dias. Tem uma estrofe da sequência que diz assim: sem a vossa força, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Vou repetir. Sem a vossa força, a força de Deus, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Eu sem Deus não sou nada. Você sem Deus não é nada. Então não confie nas suas próprias forças, na sua capacidade, no seu estudo, na sua devoção. Não confie. Confie na graça que vem do alto, que te sustenta, que te segura, que te ampara, que te dá força. Para não sermos como Judas. E para encerrar, olha aqui outra passagem fantástica deste livro de Santo Afonso. O Frei me deu, né? Estou levando para casa com muita alegria esse livro aqui. Né? Pena que eu não pude fazer toda a quaresma com esse livro. Mas ano que vem, com a graça de Deus, pretendo fazer, que Deus me dê a graça. E ele diz assim: ah, meu Jesus, quantas vezes vos virei as costas e vos troquei por um capricho, um envolvimento, um prazer passageiro e vil. Mesmo sabendo do risco de perder vossa amizade, continuei pecando e a troquei por nada. Tivesse morrido antes de fazer-vos tão grande ultraje. Ó meu Jesus, arrependo-me de todo o coração e quisera morrer de dor. Aqui é uma lamentação de Santo Afonso. É uma confissão de Santo Afonso. Ah, meu Jesus, quantas vezes vos virei as costas. E ele termina dizendo: tivesse morrido antes de fazer tão grande ultraje. Eu me recordo que, quando criança, lá na minha região é muito forte a quaresma. É mais forte que a Páscoa. Né? Era para ser o contrário, a Páscoa ser mais celebrada. Lá, por uma questão de tradição, é mais forte a quaresma. E em toda quinta-feira santa, existe a tradição de acordar 5 horas da manhã, não é 4 não, como no Rosário, 5 horas, para cantar o ofício de Nossa Senhora numa capelinha que tem lá. Então, eu cresci nesse ritmo. Chegava a quinta-feira santa, eu tinha que acordar cedo, para 5 horas estar na capelinha com toda a comunidade cantando o ofício de Nossa Senhora. E eu me lembro que eu pequeno, eu escutava o povo cantar uma música que eu achei estranho. Pense, eu criança não entendi nada daquilo. O povo cantava: perdoai, Senhor, por piedade, perdoai a minha maldade, Senhor, antes morrer que vos ofender. O povo está doido, é? Antes morrer. Aí na volta para casa eu perguntei à minha tia. Eu disse: minha tia, que história é essa de antes morrer? Que agouro? E aí ela me explicou: não, meu filho, essa música é para falar da gravidade do pecado. É melhor morrer do que ofender Jesus. Essa música está falando que é melhor morrer do que ofender Jesus. Ou seja, as músicas da quaresma nos levam a uma profundidade na oração. O pecado deve ser tão detestável, deve ser tão repelido ao ponto de preferir a morte. Claro, não é para ninguém se matar não, viu? Pelo amor de Deus.
Mas a canção é para expressar uma dor. É dizer a Jesus: Senhor, dai-me a graça de te ser fiel, porque sozinho eu não consigo. Eu posso encontrar uma flor no caminho e te esquecer. Quanta gente deixou Jesus por dinheiro? Quanta gente deixou Jesus por dinheiro? Quanta gente deixou Jesus por pessoas, por amores? Quanta gente deixou Jesus para abraçar seitas, falsas religiões, falsas doutrinas, abandonaram o evangelho para abraçar uma outra crença. Muitas vezes crenças diabólicas, satânicas. Que o Senhor nos conceda a graça da fidelidade. Esse que vos fala também é um ser humano que precisa suplicar todos os dias a misericórdia e a graça de Deus. Aproveite, meu irmão, essa Semana Santa que se aproxima. Que essa quaresma, rezada com o Frei Gilson, que essa quaresma alimentada pelo Rosário e pela Santa Missa, seja uma quaresma frutuosa, abençoada. Uma quaresma que vai transformar o teu modo de viver, para que seja mais santo, para que seja mais de Deus. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém.